vai você? Tudo bem? É com muito prazer, é com muito carinho que mais uma vez estou aqui, enviada por Deus para estar juntinho contigo através da sua poderosa palavra. Amém? Como vai você? Tudo bem? Que Deus continue te abençoando rique e poderosamente em nome de Jesus. Também não posso me esquecer de falar para você o quanto és especial para Ele. És precioso, és preciosa, és muito precioso para Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada a você que chegou aí agora. Fico me sentindo grata a Deus por sua vida. És muito importante para Ele, viu? Não esqueças disso. E quero agradecer porque aprendi a ser grata a Deus por você que se inscreveu no canal. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, que a minha vida sirva de edificação para a tua vida. Amém? E você que está aí, que não se inscreveu, mas que está aí todos os dias, se inscreva, vai. E para quem não me conhece, que chegou aqui também agora, o meu nome é Sueli Arcanjo. E fiques à vontade. Este lugar é Casa de Deus. Amém? E que você possa estar aí aguardando, não saia daí, fique ligadinho, porque Deus tem bênçãos para a tua vida. Amém? Hoje Ele tem mais uma porção especial de bênçãos para a tua vida. E hoje estaremos com o tema: queres ser curado? Amém? E você vai falar: eu não estou doente, irmã. Mas existem vários tipos de doenças que muitas das vezes estão na alma e nós não sabemos. Amém? E que você não saia daí, fique ligadinho, porque Deus tem bênçãos para você. Mas antes, eu vou pedir para que você esteja curtindo, para que você esteja deixando seu likezinho, para que você esteja comentando. É muito importante seu comentário, viu? E para que você já esteja se preparando para compartilhar esta mensagem. Amém? Eu creio em nome de Jesus que chegará direto ao teu coração, porque ela não vem de mim, mas ela vem do Senhor, do dono da palavra. Amém? E que você possa estar, se inscrevendo no canal. Amém? Não saia daí. Amém? Se inscreva no canal. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus com o tema: queres ser curado? E estaremos lendo e discorrendo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículos do 1 até ao versículo 15. Estaremos lendo o texto na íntegra, como de costume, para que a palavra esteja falando por si só e estejamos respeitando a essência dela. Amém? E diz assim a palavra de Deus: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu até a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava
neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, enquanto a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Enquanto os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele momento, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curou. Amém? Eu posso ouvir um amém? E nós vemos aqui que se trata de uma das maravilhosas passagens bíblicas, onde há uma história real, rica em detalhes, e que só Jesus pode tornar um final feliz e agradável. E aqui mostrar para o que veio. Jesus vem mostrar sempre para o que vem. Não se esqueças que Jesus está aqui. Amém? É o nome do nosso canal, mas esse nome é dado por Ele mesmo. E todas as vezes que nos reunimos aqui nesse lugar é no nome de Jesus. Jesus está aqui, Jesus está aí. E hoje Jesus, Ele está à destra do Pai, mas Ele enviou o seu Espírito Santo e o Espírito de Cristo está aqui. Portanto, Jesus está aqui. Amém? E não se esqueças que Ele é o dono do milagre. Queres ser curado? Amém? E aqui, nós sabemos que se trata da cura de um paralítico de Betesda. E aqui a própria palavra por si só, ela explica que ali havia uma festa entre os judeus e Jesus, ele subiu a Jerusalém. E nós sabemos que os judeus, eles sempre realizavam muitas festas, e as festas judaicas, elas duravam por vários dias. Então era uma tradição judaica. E Jesus, ele chega ali naquele momento, mas diz aqui que existia esse tanque chamado tanque de Betesda, e aqui diz que era chamado de forma hebraica por este nome, Betesda. E nós vemos que esse tanque, pelo que buscamos compreender, tinha um significado e era chamado de Casa de Misericórdia. Amém? E nesse tanque, aqui diz que tinha 5 alpendres, ele é descrito a forma como ele era, e que ali jazia. Aqui diz a palavra, ela está até grifada na minha Bíblia, porque eu tenho por hábito fazer isso, sinalizar aquilo que nos chama atenção. E diz que jazia grande multidão. Amém? De enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. E imagine, naquele lugar
estava sendo considerado um hospital. O que tinham ali eram os enfermos com as doenças mais sérias, mais graves e ditas pela medicina incuráveis. Amém? Porque a medicina, ela avançou muito, graças a Deus, diante de muitos estudos, mas nós vemos aqui que a cura de um cego, a cura de um manco, de um ressequido, aquele é que está no último estágio da sua própria vida. E aqui essas pessoas, elas não tinham nenhuma esperança de se chegarem até um hospital e serem curadas. Então era o hospital que ia além do entendimento humano e que aquelas pessoas, elas estavam vivendo pela fé. Só que onde essas pessoas depositavam a fé? Ali diz que aguardavam e ficavam esperando o movimento das águas, que aqui descreve que um anjo do Senhor, quando ele movimentava as águas, disse que aquele que chegasse primeiro, recebia a cura e era total a cura, ele ficava completamente curado, mas era e nós não sabemos em quanto tempo, que no movimento do anjo com aquelas águas, que uma pessoa conseguiria chegar ali. E não esqueças que aqui a palavra de Deus diz fala em referente a uma multidão. E sempre a palavra de Deus descreve que onde Jesus estava era uma grande multidão. Só que esta grande multidão, aqui nesta passagem, ela não estava em busca de Jesus. Ela estava em busca de um anjo que era dito como o anjo do Senhor e que ele movimentava ali aquelas águas, mas que naquele movimento era o primeiro que chegasse para ser curado. Imagine, ali não eram pessoas que tinham a saúde perfeita, que tinham condições de correrem, de chegarem mais rápido. Imagine, ali era uma multidão de pessoas que tinham dificuldade de andar, que não enxergavam, que andavam, imagine, com tremores, não tinham condições de dar um passo. E essas pessoas é que ficavam ali naquela disputa, se posso assim falar, para ver quem chegava primeiro. E só aquela única pessoa que chegava primeiro recebia a cura. Imagine, no meio de uma multidão. Todos ali precisavam receber cura. Todos ali estavam em busca de um milagre. Amém? E estás em busca de um milagre? Estás em busca de uma cura? Estás completamente com a tua saúde perfeita, de forma física, emocional, espiritual, psíquica? Estás? Porque sempre há uma defasagem em alguma coisa em nossas vidas. E por isso, essa defasagem em uma ou em algumas coisas que dizem respeito às nossas vidas é muito prejudicial à saúde e trazem consequências e sequelas. Então, é um somatório de situações que trazem enfermidade na alma e que trazem mesmo doenças psicossomáticas. É uma somatização de enfermidades que fazem com que muitas das vezes o corpo fique paralisado, porque o excesso de dificuldades, o excesso de lutas, o excesso de batalhas diárias nesta vida que nós sabemos que o mundo jaz no maligno e nós estamos neste mundo, mas nós não podemos fazer parte dele nem compactuar com ele, porque senão nós despencaremos. Nós precisamos estarmos no meio de qualquer situação dificultosa, estarmos olhando e vendo a Jesus. Amém? E ali, se aquelas pessoas soubessem que quem estava ali era o dono do milagre, não ficariam procurando o movimento das águas. Amém? Porque aquele que tem condição de movimentar as águas cristalinas que descem do trono de Deus estava ali. E ele é aquele que é o dono
de uma fonte de água viva. Ele tem águas vivas à disposição daquele que quiser se banhar nessa fonte de água, que ela é inesgotável e ela jorra e ela desponta para a vida eterna. Amém? Mas Jesus estava ali, e como a multidão estava ligada num milagre que poderia acontecer através daquele movimento das águas, através de um anjo, eles perderam a oportunidade de enxergarem Jesus ali, perto deles. Amém? E Jesus é assim, quando Jesus vem para porque não adianta, Jesus ele vê o coração. E provavelmente naquele momento, depois de tanto desgaste, digo com as minhas próprias palavras, por aquilo que acredito ser, em que quando Jesus chega próximo a uma pessoa que está ali numa situação difícil, é porque de alguma maneira aquela pessoa atraiu Jesus para si. Amém? E aqui não fala em relação ao que esse homem tenha feito para buscar a Jesus. Ele estava ali querendo receber o milagre da cura. Ele estava ali no meio dos demais, a situação dele era extremada, além daqueles que já estavam com condições de enfermidades extremas, mas a dele ia além, porque ele não tinha condição de correr, nem de andar e de chegar até ali, porque ele estava paralítico em cima de uma cama. E para esse homem chegar até ali, com certeza aquele homem dependia da ajuda de pessoas para colocá-lo até ali, porque quem está paralítico em cima de uma cama não pode caminhar sozinho. Como aquele homem chegaria até ali? Então, nós sabemos que aqui o texto descreve que porquanto o anjo descia e em certo tempo ao tanque, nós não sabemos o tempo, diz que em certo tempo, diz que agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém? Aí a palavra aqui vem dar destaque a este homem. Veja bem, no meio de uma grande multidão, uma vida é destacada porque tem um encontro com Jesus. Amém? E aqui, este homem que ali estava, diz que havia 38 anos que esse homem estava enfermo. E aqui não diz, veja bem, a idade desse homem. Diz que há 38 anos ele estava enfermo. Nós não sabemos a idade dele, mas nós sabemos a idade da enfermidade. Até rima, porque muitas das vezes nós, quando chegamos a uma condição de uma enfermidade, naquele momento se apaga tudo que aconteceu anteriormente ou não. De repente, tudo que aconteceu pode ser consequência daquele tempo da enfermidade. E estaremos vendo na vida desse homem, porque a partir do momento em que o texto é relatado para nós, o Espírito Santo vai nos conduzindo no entendimento, do conhecimento da vida deste homem. E só Jesus, ele pode chegar diante de alguém que está paralítico há 38 anos e saber da sua vida. Amém? Nós não sabemos a condição que você se encontra hoje. Nós não sabemos há quanto tempo. Nós não sabemos o tempo de contagem da enfermidade que está em ti. Ou se é no físico, ou se é na alma. Ou se é na mente, de forma psíquica, nós não sabemos. Ou se é espiritual. Amém? Porque a vida espiritual, ela é contada na vida de um homem. Por quê? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Amém? Nós não somos só
a matéria, o físico, mas nós temos a alma e o espírito. Amém? Sabemos muito bem que o corpo é o invólucro da alma e que Deus, ele trabalha diretamente na alma humana. Deus, por isso, ele vai direto no coração, porque é no coração é que está o centro da alma, das emoções. Amém? E esta alma que Deus quer curar, esta alma que Deus quer fazer com que se volte para Ele. Amém? E Deus é aquele que tem o contato direto com aquilo que nós não vemos, mas sabemos que temos, que é o nosso espírito. E Deus, ele vê o nosso espírito, e Deus, ele se comunica com o nosso espírito, e ele sabe o que se passa com a nossa alma. Amém? Muitas das vezes nós não sabemos, mas nós temos conhecimento daquilo que nós muitas das vezes fazemos e que depois não temos como voltar atrás. Amém? Mas que trazem danos para o físico, porque atinge a alma, bate a alma. Amém? E aqui nós vemos que este homem, ele estava ali à espera de um milagre. Nós poderíamos também trazer este tema, um homem à espera de um milagre. Amém? Mas aqui nós temos o tema, queres ser curado? Porque com Jesus é assim. Amém? E aqui, este enfermo, ele se encontra ali durante 38 anos, ele tem um encontro com Jesus. Este momento é um momento memorável, em que a palavra de Deus é trazida através do apóstolo João, para que nós possamos ver a grandeza de Deus, o que Jesus pode fazer na vida de um paralítico, o que Jesus pode fazer numa vida em que se encontra numa situação estática, paralítica. Amém? Que ali ele estava no meio de uma multidão, mas quem o ajudava? Quem via a paralisia daquele homem? Quem olhava para aquele homem? Cada um ali cuidava de si próprio. Cada um ali queria ser o primeiro para chegar ali naquela água, naquele movimento, ser curado. Amém? E Deus, quando Ele envia Jesus Cristo, Ele trabalha na vida de Jesus Cristo de uma forma onde uma igreja seja formada, uma junção, uma comunidade de pessoas em massa, espalhada em todo o mundo, que venham ser uma só igreja de Cristo. Amém? Nós não falamos de denominação, nós não falamos de religiosidade, mas nós falamos daquela igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que está sendo preparada para subir e se encontrar com Cristo nos ares. Amém? Portanto, nós precisamos ter a compreensão clara das Escrituras sagradas. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, onde o corpo é cada um que se junta a esse corpo, cada um que entende a palavra de Deus, que a recebe e que tem o seu coração aberto para receber esta palavra em terra fértil. Esta palavra é semeada e ela frutifica e ela gera vida. Amém? Até mesmo naquele que já está paralítico. Porque Jesus Cristo, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Amém? Porque nós sabemos que Isaías 53 relata que as pessoas, elas andavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus, ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Então, Deus, ele envia Jesus Cristo e ele agradou moê-lo para que nós pudéssemos receber a vida que há nele e recebermos também a Ele como nosso Senhor e Salvador e o nosso grande pastor, o nosso eterno pastor. Amém? E nós sabemos que Isaías, quando ele vai falando no começo do texto, ele diz: quem deu crédito à nossa palavra?
Amém? Porque diz que Jesus Cristo, ele não tinha nem beleza nem formosura, ele era o mais indigno entre os homens, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, o pecado que estava sobre nós, ele levou os nossos pecados, amém? E ele sarou as nossas feridas. E que feridas são essas? São as feridas na alma, são os pecados em que fazem com que o coração fique endurecido e que não tenha abertura para estar se arrependendo. E Jesus Cristo é aquele que, através do seu Espírito Santo, ele vem e ele trabalha no coração do homem, amém? Para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tudo aquilo que está diante de Deus de forma errante, porque a palavra não adianta, ela entra e ela vem como uma lavagem, e a própria palavra ela vem trazendo cura, amém? E aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Porque Jesus Cristo, ele vem direto para salvar a alma que se havia perdido e fazer com que esta alma ela tenha agora um pastor, porque antes ela andava errante, perdida, como alguém que não tinha um pastor. Então, o Senhor é o nosso pastor. Diz o Salmos de número 23, o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Que nada que me faltará. O que nós podemos esperar de um grande pastor? Só coisas boas, viu? Só coisas que vão acrescentar vida em nós. Amém? E ele é aquele pastor que, como diz o Salmos 23, ele é aquele que faz andar em pastos verdejantes. O salmista descreve, né? Refrigera minha alma. Amém? Porque só um bom pastor, um grande pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, é que pode pegar essa ovelha e colocar em pastos verdejantes e refrigerar a alma. Amém? E é o que ele está fazendo conosco agora, na transmissão da sua palavra. Eu posso ouvir um amém? E vamos lá para o paralítico que está ali à espera de um milagre de Jesus. Amém? E aqui nós vemos que esse paralítico, ele está há quanto tempo? 38 anos ali, aguardando a possibilidade de se chegar até aquelas águas, no movimento das águas, como primeiro, no meio de uma multidão, um homem paralítico. Humanamente, ele estava enganando-se a si mesmo. Ele jamais conseguiria, humanamente falando, ele não teria condições de chegar até ali e ser o primeiro. Ele poderia chegar se ele tivesse alguém que tivesse misericórdia para que levasse até lá. Mas só que chega aquele que é o Pai das misericórdias, chega aquele que é a nossa eterna misericórdia. Amém? Porque são as misericórdias dele que são as causas de não sermos consumidos, porque não temos mérito algum. Amém? Nós pendemos muito para a carne e muitas das vezes deixamos descoberta a nossa alma sem estarmos buscando aquele que verdadeiramente tem condição de nos realizar o maior milagre que alguém pode receber e que este homem está recebendo agora, que é o encontro com Jesus. Amém? De alguma forma, este homem está com o coração aberto e Jesus se aproxima dele. Amém? E não se esqueças que Jesus, ele vê o coração. Amém? E aqui, esse homem, ele é enfermo, deitado, sabendo que o seu estado, há muito tempo, ele não tinha condições de reação nenhuma,
Mas diz que aqui no versículo 6 diz: e Jesus vendo eu até grifei, sabe? Porque numa multidão, numa grande multidão, Deus vê deitado e sabendo que estava neste estado, e eu grifei também, sabe? Jesus sabia que ele estava neste estado. E diz que havia muito, eu grifei também o havia. Jesus sabia que havia muito tempo que este homem estava neste estado e que Jesus, olhando para ele, disse-lhe, Jesus é assim, Jesus ele não tem muito o que abordar a um assunto, chamar a atenção de alguém que está precisando, é um assunto que Jesus vem ali, tem uma conversa, não. É muito mais do que isso. Jesus chega imediatamente e pergunta a ele, queres ficar são? Agora, olha a situação e o momento e a vinda de Jesus, o que Jesus faz. Quando uma vida é atraída por Jesus, no meio de uma multidão, que Jesus vem diretamente ao encontro desta vida, Jesus automaticamente sabe do seu estado, Jesus sabe o tempo que está assim e ele também sabe por quê. Amém? E Jesus automaticamente pergunta, queres ficar são? E esta pergunta, todas as vezes que a palavra de Deus ela é lida e também ela é trazida de alguma forma para uma pessoa, para um grupo de pessoas, não importa, Jesus ele continua repetindo a pergunta, queres ficar são? Guarda aí no seu coração, até rima, viu? Amém? Guarda aí no seu coração, queres ficar são? Há quanto tempo passas por algum problema e que precisas da chegada de Jesus para resolver? E eu tenho uma boa notícia para te dar, que Jesus está chegando. Jesus está aqui, Jesus está aí agora, nesse momento. Jesus é assim, é agora, nesse momento. Queres ficar são? Jesus te pergunta, porque a palavra de Deus, cada vez que ela é lida e ela é trazida, é a palavra viva de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até na divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe lá o que é isso? Esse que está aqui perguntando, que queres que te faças, é o mesmo que ele é a palavra viva e ele é o próprio Deus. Então não tem como esconder nada dele, porque ele vai direto na divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e ele é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Presente na angústia. Quer angústia maior do que estava aquele homem? Detalhe, no meio de muitas pessoas. Amém? Aquelas pessoas não estavam vendo Jesus, não conheciam Jesus, porque se conhecessem Jesus, receberia que até sentiria nas suas almas, no seu espírito, um arrepio com a presença de Jesus. Amém? Ignoraram a presença de Jesus, não viram, porque quando Jesus vem para uma alma, Jesus vem para esta alma e Jesus fica à disposição dela. Talvez essa disponibilidade de Jesus diante desse homem não seria tão possível, entre aspas, digo porque Jesus é Jesus, mas uma multidão chegaria ali, se aglomeraria ali, e este paralítico ele não teria condições de se aproximar de Jesus da maneira como Jesus se aproxima dele, porque ele seria pisoteado, ele não teria reação de se levantar e se defender e não deixar que as pessoas, porque as pessoas estavam indo
E elas queriam ser a primeira no lugar errado. Só que esse homem, ele poderia até estar no lugar errado, mas ele encontra a pessoa certa, que é Jesus. Ele tem um encontro com o dono do milagre ali, mesmo no lugar que não seria o lugar que ele deveria estar, mas ele precisaria estar aos pés de Jesus. Ele poderia estar confiando no Senhor, amém? E o Senhor aqui, ele ainda está naquele momento que ele está na caminhada da cruz. Ele estava indo em direção à cruz, mas no caminho da cruz há milagres, amém? E é aos pés de Cristo é que se encontra a cura para a alma, para a paralisia, que não importa o tempo que seja, amém? Jesus Cristo, ele ouve aquele homem falando como se ele não soubesse, e aquele homem responde para Jesus: Senhor, não tenho, eu grifei, não tenho, ele diz, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, eu grifei o eu vou, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém? E ele diz, Jesus então disse-lhe, Jesus é lindo, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha a resposta de Jesus. Aquele homem precisaria falar para Jesus que ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, porque enquanto ele ia, já vinha outro voltando. Como um paralítico tem condição de ir até qual lugar? Não tinha como. Amém? Mas aqui, Jesus, ele só escuta o que aquele homem fala. Aquele homem não sabia que quem ele tinha por ele estava ali. Ele não precisaria de homem algum, porque quem estava ali era Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo é aquele que estava ali para resolver a vida daquele homem e determiná-la a tal ponto que ficaria registrada nas Escrituras Sagradas para servir de testemunho para mim e para ti e para quantos forem necessários ao longo de séculos e séculos e séculos. Amém? E aqui diz que imediatamente, logo, aquele homem ficou são. Queres ser curado? Jesus pergunta àquele homem. Se aquele homem responde imediatamente, Jesus falaria, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquele homem ainda levou um tempo para receber o seu milagre, porque ainda falou com Jesus o que estava acontecendo com ele. Se Jesus te pergunta, queres ser curado? Não precisas mais falar mais nada para Jesus, porque ele conhece a tua vida. Jesus não chega por acaso na vida de alguém, no meio de uma multidão. Nós estamos no meio de uma multidão numerosa aqui, uma grande multidão que se encontra aqui, espalhada por toda a face do mundo. Mas Jesus chega nesse momento com a sua palavra até a você. Amém? E esta palavra vem mais uma vez em forma de pergunta. Queres ser curado? Então, nós vemos aqui que logo aquele homem ficou são. Ele tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Jesus estava realizando o milagre num dia em que para os judeus era consagrado a não fazer trabalho nenhum, a parar. Só que Jesus não para, Jesus continua trabalhando até agora, porque o Pai não para. O Pai não para de trabalhar. Portanto, Jesus está assentado à destra do Pai. E Jesus continua trabalhando, como Ele está fazendo aqui agora, através do seu Espírito Santo. Amém? Jesus quer trazer cura. E Jesus quer trazer cura, Ele cura diretamente a alma. Porque quando Ele traz a cura para a alma, imediatamente ela vem para o corpo. Não importa o problema, não importa se há 38 anos ou mais, Jesus está sempre pronto a realizar o milagre da cura, da restauração, da ressuscitação. Amém? Porque Jesus, Ele quer nos salvar
para um dia sermos ressuscitados como ele foi. Amém? E aqui Jesus, agora ele é interrogado porque ele estava realizando aquele milagre num dia de sábado. E nós sabemos que essa questão religiosa dos judeus não fazia com que eles vissem Jesus. Então, diz aqui no versículo 10 que os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama? E aí ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Amém? Agora esse homem tem condição de estar respondendo com vigor, com saúde. Amém? Porque eles não estavam ali mais vendo um homem paralítico, mas um homem que estava com a sua cama nas costas. Significa que esse homem ganhou força, esse homem ganhou vigor, energia. Esse homem que estava paralítico, que dependia das pessoas, agora ele está carregando sua cama nas costas. Amém? E Jesus é assim, Jesus ele recupera o vigor físico, Jesus ele coloca de pé e Jesus faz andar. Amém? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Não tem como ficar paralisado por uma situação que há muito tempo não conseguiu resolver. Eu tenho uma solução para você. Entrega nas mãos do Senhor Jesus e confia. Amém? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37:5. Confia nele e o mais ele fará. Amém? A nossa confiança, ela não pode estar posta no homem, mas a nossa confiança precisa estar posta no Senhor. Amém? Que fez os céus e a terra e todas as coisas que neles contém. Amém? E aqui diz que aquele homem, ele diz assim, olha, a resposta daquele homem, quando questionam por que não era lícito que ele estivesse transportando uma cama nas costas. Ele diz: aquele homem que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Quando Jesus te dá autoridade para andar, para carregar aquilo que você está prostrado nas costas, acabou. Podem questionar quem quiser questionar. Amém? Não importa que religiosidade sigam, mas quem te deu a autoridade de levantar, tomar a tua cama e andar, é o Senhor dos Exércitos. Então, portanto, não deixe ouvidos a questionamentos contrários, porque o tempo que aquele homem estava prostrado ali, não tinha um que olhasse para aquele homem para querer ajudar, porque não era por mal, aquelas pessoas também precisavam de ajuda. Amém? Só tem um que pode verdadeiramente nos ajudar a levantarmos, tomarmos aquilo que a nossa dificuldade, colocarmos nas costas e andarmos. Amém? E diz que agora ficam incomodados. Agora aquele homem aparece, um homem que não era visto, um homem que estava no meio de uma multidão e que ninguém enxergava esse homem. Ninguém percebia que tinha um homem paralítico numa cama ali deitado no chão e que precisava de ajuda. Agora aquele homem, toda a atenção agora é voltada para ele, porque aquele homem está revestido do poder de Deus. Aquele homem agora está cheio da glória de Deus, porque a graça de Deus veio sobre ele. Amém? E aquele homem, ele agora serve como um incômodo para aqueles que estão ali, porque estão ali um tempão à espera de um milagre. E o milagre é realizado na vida daquele homem. E detalhe, ele não precisou chegar lá no movimento das águas, numa disputa para quem chegar primeiro. Jesus está ali, a multidão está ali. Se a multidão se volta para Jesus, essa multidão, ela não precisaria ser tirado um para ser o primeiro, todos seriam curados, como Jesus fez no primeiro milagre da multiplicação, no segundo milagre da multiplicação. Jesus, ele é aquele que está prestes a curar em todas as passagens
bíblicas onde Jesus está. Jesus estava curando, salvando, libertando. Amém? Porque a essência da palavra é Cristo. Em toda a palavra de Deus há milagres, porque em toda a palavra de Deus a essência está. É o dono do milagre. Amém? E o dono do milagre é Jesus Cristo. Amém? É o nosso grande e eterno Salvador. Ele é o Verbo que habitou entre nós, o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao único que é digno de receber todo louvor, o grande Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Não nos esqueçamos disto, amém? E nós temos a Jesus Cristo enviado por Ele para nos salvar e nos libertar de todo mal, de todo pecado, amém? Aqui, agora, já estamos encerrando a palavra, mas aqueles homens, os judeus, eles ficam incomodados perguntando: quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Jesus, ele não estava ali para curar aquela multidão, mas aquele homem. Amém? Porque através da vida daquele homem, aquele homem serviria de testemunho para essa grande multidão. O testemunho de um homem, de uma vida paralítica há 38 anos, serve o suficiente para estar atraindo a Jesus Cristo até a elas. Amém? A fé, porque Jesus, ele quer trabalhar a fé, ainda que aquelas pessoas não tenham visto Jesus, mas a fé que aquele homem leva até aqueles que ouvem, que ele nem sabia quem era, mas que ele havia sido curado por ele. Amém? Todos com certeza serão atraídos e querendo descobrir quem é Jesus. Amém? Porque muitas das vezes Jesus, ele quer que nós o conheçamos ele de fato, porque muitas das vezes se vai em busca do milagre, mas não se conhece a Jesus. Amém? E Jesus quer que estejamos crendo nele. Amém? E aqui diz, no versículo 14, já no finalzinho: depois Jesus encontrou-o no templo. Olha onde Jesus encontrou: no templo. O templo é lugar de adoração a Deus. Amém? É lugar que se encontra Jesus, no templo. E disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. Amém? Esse homem agora já está firme, curado, sarado, são, mas Jesus volta até aquele homem, vai e conversa com aquele homem de pé agora, para lembrar aquele homem, para que ele não venha pecar mais. E aqui a palavra deixa bem clara que esse homem está há 38 anos paralítico por causa de um pecado. O pecado é sério, é grave. Ele vai contra os mandamentos do Senhor, contra as leis do Senhor. E muitas das vezes corremos esse risco de trazermos para as nossas vidas pecados que levam à paralisia. Então, que nós possamos compreender que nós precisamos estarmos dentro dos mandamentos e das leis do Senhor. Amém? Porque nós sabemos que Salomão, que recebeu todas as riquezas que um homem poderia receber aqui na terra, e que a palavra de Deus diz que não houve homem tão rico quanto Salomão, é porque Salomão, ele teve todos os bens nas mãos dele de forma material. Ele recebeu tanta sabedoria do Senhor, mas no fim, Salomão, ele se perde e ele reconhece que tudo é vaidade, que no fim ele diz que tudo é vaidade, mas ele diz que no fim, o que ele aprende, que o dever de todo homem é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Amém? E é o que Jesus vem trabalhar na vida desse homem. Jesus agora, ele traz a cura física, mas Jesus, ele traz a cura espiritual, e a cura daquele homem, aquela enfermidade, ela era espiritual.
Amém? E esse homem precisava ser curado de fato naquilo que lá atrás, Jesus faz esse homem voltar lá atrás, onde ele caiu, e ele reconhecer o seu erro, o seu pecado e se arrepender. Jesus Cristo veio para arrependimento de pecado. Amém? E aqui, agora, Jesus diz para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Como quem diz, o seu pecado foi tão sério que te deixou paralítico há 38 anos, mas eu venho. Isso, se Jesus, eu imaginando que Jesus poderia estar falando para ele, mas venho depois de 38 anos para te dar a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mas que não peque mais, para que não te suceda coisa pior do que um homem ficar paralítico numa cama durante 38 anos. O que pode ser pior? Mas que nós possamos estarmos nos colocando de pé, colocando nossas camas nas costas e caminhando em direção ao trono de Deus, caminhando por Jesus e fazendo a sua vontade, porque Jesus mostra que diante de uma multidão que está aguardando o movimento das águas, de um anjo do Senhor, se não tiver Jesus, sem Jesus não dá. Amém? Porque é só um paliativo. Amém? Jesus não, Jesus ele vem para trazer a salvação da alma, é uma cura para a vida eterna. Amém? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Eu posso ouvir um amém? Jesus pega um homem paralítico há 38 anos por um pecado grave. Jesus liberta esse homem desse pecado. Jesus traz um grande ensinamento para este homem. Jesus tem verdadeiramente um encontro com esse homem. Jesus dá a ele a chance do arrependimento para que depois ele poderia ter uma situação pior na vida dele do que ele esteve antes, que foi a paralisia. Esse homem, a partir do encontro com Jesus, ele precisaria saber quem era Jesus. E ali, quando ele reconhece quem é Jesus, ele agora vai até os judeus, aqueles que questionaram, e ele fala para eles que quem o curou foi Jesus. Quem o curou foi Jesus. Quem te cura é Jesus. Quem é o dono da cura é Jesus. É Jesus. Não é água de movimento de anjo. Não é nada além de Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Receba essa palavra. Se alimente dela. Jesus está aqui. Jesus, ele realiza um milagre na tua vida. Basta que verdadeiramente creais em Jesus, porque já o conheces. Amém? Aquele homem não conhecia Jesus, mas Jesus se apresenta até a ele. E quando Jesus se apresenta até a você, é impossível não conhecer a Jesus. Esse homem agora ele vai testemunhar de Jesus. Esse homem agora ele é um pregador da palavra de Deus, levando vidas àqueles que precisam serem curados por Jesus, serem libertos dos seus pecados, serem resgatados de todo mal. Amém? Imagina, Jesus ali, ele cura esse homem, ele liberta esse homem do mal, esse homem se arrepende dos seus pecados, e esse homem agora é aquele que ele pode chegar lá onde aquela multidão está em busca do movimento das águas dos anjos, para chegar e falar: eu conheço um que cura, que salva, que liberta do mal, que libertou, que me resgatou dos meus pecados e me deu condição de andar, de falar, que me fez ser uma nova criatura, que me fez ser um novo homem. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, queres ser curado? Em nome de Jesus, recebas aí agora aquilo que eu não posso, eu não sou nenhum anjo para movimentar as águas, e ainda que eu fosse um anjo para
as águas, ou que um anjo, Deus fizesse um anjo dos céus cair agora, descer agora, não cair, porque o anjo caído nós sabemos qual é o inimigo de nossas almas que veio para matar, roubar e destruir e querer impedir que você seja curado, amém? Ou que você veja Jesus, mas se Jesus dá ordem ao seu anjo para descer aqui agora e te curar, a ordem de Jesus é um comando imediato, mas muito mais do que isso, Deus, ele envia Jesus e ele te dá o acesso direto a ele, amém? E ele diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Que possas estar recebendo de Jesus aquilo que eu não posso dar. Mas Jesus, ele te dá o livre acesso. Amém? Porque quando ele é pregado numa cruz de madeiro, o véu, ele foi rasgado de alto a baixo e foi dado o acesso que foi perdido lá no Jardim do Éden, o acesso direto a ele. Então, amém? Recebas do Senhor a cura, a libertação, a salvação. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Se arrependas dos seus pecados, daquilo que já está guardado há tanto tempo e você se culpa. Não se culpe. Amém? Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? És livre em Cristo, és livre para seguir o seu curso nessa caminhada linda para o céu com Jesus. Amém? Que o Senhor esteja trazendo cura neste momento para a sua alma, em nome de Jesus, amém? Cura por algo que aconteceu há muito tempo e que não consegues se libertar, estás liberto pelo nome de Jesus e pelo poder da sua palavra. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco até agora. Continue ligadinho, compartilhe esta mensagem. Amém? Se você gostou, se Deus falou com você, que você possa estar levando o nome de Jesus para outros. Amém? Curta, dê o seu like, comente, é importante, viu? Compartilhe com outras pessoas e que você esteja, se inscrevendo no canal. Deixe que o YouTuber entenda que você gostou, para que na próxima mensagem ele esteja enviando diretamente para você. Amém? Deus, não se esqueça disso, conhece o teu endereço. Jesus conhece, viu? Um grande abraço do Espírito Santo de Deus. Amém? E que você possa estar, se inscrevendo no canal. Amém? A paz do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Amém? Posso ouvir um amém?